Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial. Estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial. No comando do som, Pedrão fazendo tudo chegar bacaninho e redondinho para vocês. E vamos aqui nos 25 minutos conversar hoje um pouquinho sobre o Ano Novo Astrológico e linhas de conhecimento e a sabedoria das idades. Coisa para todos vocês, Pedrão aí também, feliz ano novo. Eu acho que todos os comunicadores estão falando hoje sobre o ano novo astrológico. Então, Pedrão, todos estão falando, né? Por quê? Porque hoje, se não me engano, 18 horas aqui em São Paulo, 18 horas e 58 minutos, 19 horas aproximadamente, nós temos o equinócio de outono, né? Então, como que nós trabalhamos isso para entender só um pouquinho o Ano Novo Astrológico? Apesar que, fica uma dica para o ouvinte. Hoje, né, acredito que umas 11 horas nós estamos aqui ao vivo, hoje dia 20, quarta-feira. O que vai ocorrer? Nós vamos ter uma postagem ali no meu canal do YouTube que representa o quê? Representa justamente a minha visão desse Ano Novo Astrológico, onde eu coloquei várias imagens ali para que as pessoas entendam o que isso realmente representa como movimento dos astros, tendo o Sol, obviamente, como o epicentro de tudo. E ali está livre no canal do YouTube. Você entra lá, YouTube, aí você coloca o meu nome, você vê essa última postagem que será feita, né? Ali você poderá compreender de uma forma integral toda essa energia correspondente ao Ano Novo Astrológico, inclusive a minha visão. Nós vamos ter aqui, né, na Rádio Mundial um evento que já está cheio, é gratuito, então enche, onde eu também vou fazer uma apresentação para todos os ouvintes aqui. Se não me engano, a minha participação será em torno das 17 horas, mas não dá mais para vir porque está cheio. Se enche, não dá para vir, né, Pedrão? Porque a pessoa tem o risco de ficar fora do salão aqui na Avenida Paulista, né? Mas, enfim, é isso. Mas eu troco um pouquinho dessa ideia com vocês agora que estão me prestigiando aqui, né? O Ano Novo Astrológico, ele sempre representa a sua força, principalmente no sentido simbólico, quando nós temos os equinócios no planeta. E os equinócios, eu citei o horário aqui de São Paulo, que vai ser aproximadamente 19 horas, nós temos em várias partes do planeta outros horários, inclusive, quer ver um exemplo? No Japão será depois, será acho que 7 horas da manhã, considerando o nosso horário aqui, do dia 21. Né? Então, nós temos o quê? Vários pontos do planeta onde nós temos o Sol passando no equador terrestre. Então, a astrologia, que normalmente é utilizada aqui no Brasil e principalmente no Ocidente, ela é chamada de astrologia tropical, porque ela trabalha a realidade dos trópicos. Então, quando nós temos os equinócios, porque o Sol tem 4 fases, 2 solstícios e 2 equinócios, quando nós temos o equinócio é um momento de equilíbrio. Então, dias e noites são iguais. Daí que vem equinócio, que está associado à palavra no nosso idioma, que representa equilíbrio. Então, nós temos o ponto astrológico correspondente a 0 grau de Áries. Por isso que Áries é o primeiro signo do zodíaco. Mas deixando só uma pista aqui para os ouvintes, sendo que aqui nos programas da Rádio Mundial eu procuro trabalhar mais os aspectos culturais, os aspectos voltados à sabedoria das idades, nós precisamos compreender que o primeiro signo é o signo de Áries. Isso poucas pessoas comentam, porque está associado a esta linha da sabedoria das idades, que você normalmente adquire em sociedades iniciáticas, porque nós representamos o 5º tipo de ser humano de 7 que vão terminar. Então, tem 2 tipos ainda que encerram a evolução humana. Nós tivemos inicialmente o primeiro, o adâmico, o segundo, o hiperbóreo, o terceiro, lemuriano, jamais conhecido pelas pessoas. Quando digo jamais, já
separa mais conhecidos pelos seres humanos, que são os gigantes, os cíclopes, onde ocorreu a famosa queda dos anjos, que ocasionou a polaridade desse andrógeno bruto, que originou depois no futuro, com o eclodir das energias e forças, o que nós chamamos de Atlântida. Já Atlântida, todo mundo fala, todo mundo sabe, está associado aos mistérios, principalmente do Oceano Atlântico, por isso que ele traz esse nome, que no sentido vibracional de consciência, vamos chamar de anjo mandante na época da Atlântida, era o deus Atlas, que seria como se fosse o quarto anjo, ou aquele que na própria mitologia você sabe que segura o planeta nas costas, ele que sustenta o quaternário. E a Atlântida foi o quarto tipo, uma experiência fantástica que teve o seu apogeu, e hoje, depois do grande dilúvio, que também está associado aos mistérios da Arca de Noé, nós temos o quê? O quinto tipo de seres humanos, que somos nós. Nós somos conhecidos como ários ou arianos. Por quê? Quando iniciou, segundo o que eu estudei e acredito, depois do grande dilúvio, iniciou o nosso tipo de ser humano, a era vigente era a era de Áries. Com isso, nós somos conhecidos como arianos, que é o povo ou a nova civilização que iniciou praticamente a sua marcha evolucional há aproximadamente 1 milhão de anos atrás, ali próximo à meseta do Pamir, o norte da Índia. Então, ali o que nós tivemos? Nós tivemos um novo tipo de ser humano que iria se miscigenar com os atlantes que sobraram, né, depois dos grandes cataclismas, que aí envolvem vários mistérios também. Eu fiz um programa com um amigo a semana passada aqui, vocês bem sabem, o Walter, que ele comentou todo esse processo da miscigenação com as navegações, a especialidade de vários povos, como os fenícios, como os egípcios, que aí depois eclodiu com várias sociedades iniciáticas e secretas que fizeram, e de uma certa forma fazem, a manutenção de todos esses valores. Então, daí que nós temos, isso que eu gostaria de deixar bem claro, daí que nós temos o quê? Nós temos o Ano Novo Astrológico, quando, através da astrologia tropical, o Sol, através dos equinócios, marca o ponto zero ou o ponto Áries. Muitas pessoas confundem a astrologia com constelações. A astrologia trabalha com arquétipos. Novamente, vou colocar isso para que ninguém fique misturando as coisas. A astrologia, ela trabalha com arquétipos, daí que Jung, esse grande ser, adorava trabalhar em cima desses arquétipos, colocando a sua visão. E esses arquétipos necessariamente não demarcam energias correspondentes a constelações. Os astrólogos antigos, é aí que eu entro, como eu disse no início do programa, o título, Linhas de Conhecimento e a Sabedoria das Idades. Os antigos, quando eu digo antigos, os ancestrais mesmo, ou podemos dizer todos nós somos filhos da grande civilização atlântica, onde homens e deuses conviviam, pelo menos no seu apogeu em comunhão. Os arquétipos que estavam contidos no céu, eles se projetaram na Terra. E com isso cria uma nova humanidade, uma nova civilização. Aí você linka com o que eu falei no meio do programa, que quando tudo isso ocorre, nós estávamos sendo regidos pela era de Áries. Daí que você pega vários ritos, culturas, todos procuram se basear nisso, mesmo não entendendo completamente o que tudo isto representa. Daí que nós temos muitas vezes falado o Cordeiro de Deus, se fala o Agnus Dei, que está associado a quem? A Áries, que a Áries é o carneiro ou o cordeiro, se assim você preferir dizer. Daí que os antigos expressaram isto como arquétipo. As constelações, com as nomeações que nós temos, representam realidades posteriores ao que era trabalhado por esses grandes seres e sábios. Então a astrologia trabalha com arquétipos. Daí que nós nos identificamos tanto quando falam de signo isso e aquilo tal, mas para sair um pouquinho da energia dos signos, nós precisamos entender que os planetas, independente de signos e posicionamentos, eles são mais importantes. Os planetas que originaram, se você pesquisar um pouquinho através da base da cultura, eles originaram o que nós chamamos de tempo.
O tempo, no nosso próprio relógio, ele é colocado através da realidade do Sol e da Lua. Então, o Sol e a Lua, o Sol seria praticamente a parte correspondente às 12 horas, por isso que o relógio se divide em 12 partes, seria a parte da noite e a parte do dia, representa o movimento solar, e os minutos representam a realidade correspondente à Lua. Muitos acertos ainda devem ser feitos, etc., tal, mas é uma forma de nós entendermos. E com o Sol e a Lua, que são os astros principais, na astrologia são planetas, porque se você colocar a astronomia, que é filha da astrologia, nós temos eles como realidades que não se associam a esses arquétipos que estou falando. Depois nós temos os outros planetas que originaram depois do tempo que nós temos os próprios dias da semana. Se você pegar outros idiomas, Sunday, dia do sol, domingo, segunda, Monday, dia da lua, você pega martedi na terça-feira, você pega a palavra miércoles correspondente no espanhol para quarta-feira, que é o dia de Mercúrio. Então, todos os antigos, e nós temos isto como herança, trabalhavam essas consciências de uma forma fantástica. Daí que as linhas de conhecimento se apoiaram em tudo isso. Eu digo que elas surgiram de uma certa forma depois de toda essa realidade. E com isso nós ainda trabalhamos estes arquétipos, novamente digo a palavra, porque eles vieram do céu aqui para a face da Terra. E nós temos toda essa convenção do que nós chamamos hoje de Ano Novo Astrológico. A própria astrologia em si é uma dessas linhas de conhecimento, o tarô, a cabalá, a numerologia, todas essas linhas, antes de serem adivinhatórias, elas são divinatórias. Para vocês que conhecem um pouco a minha visão, que conhecem um pouco a minha forma mais coletiva de trabalhar esses arquétipos, eu vejo todas essas linhas como um trabalho de aperfeiçoamento do ser humano. Muitas pessoas pensam que elas servem para adivinhação. Ah, eu vou casar. Ah, eu vou ter filho. Ah, eu vou ganhar dinheiro. Olha, vou ser bem honesto para vocês. O seu livre-arbítrio, como eu sempre cito, que é a sua força de vontade, expressa com uma energia de realização, é superior a tudo isso. Como eu sempre cito esse grande ser, que é Mário Rosso de Luna, pesquise sobre esse ser, Mário Rosso de Luna, este grande ser que foi amigo pessoal do meu mestre, que já não está no sentido físico na face da Terra, que é o professor Henrique José de Souza, o patriarca da eubiose. Mário Rosso de Luna foi um amigo pessoal dele, escreveram um livro juntos, aí você tem que pesquisar. Hoje a gente tem o santo Google que resolve todas as nossas dúvidas. Se você pesquisar, você vai perceber que esse ser fantástico de uma consciência imensurável, que foi Mário Rosso de Luna, ele sempre dizia, os astros inclinam, porém eles não obrigam. Então, ele não refutou a influência dos astros, mas ele colocou, como eu vejo aqui, o livre-arbítrio humano como uma consciência muito superior a toda e qualquer inclinação. Então, quando você começa a compreender, entrar em sintonia com essas linhas de conhecimento no seu sentido verdadeiro, no seu sentido cultural, como eu gosto de citar aqui, a sabedoria das idades, você começa a compreendê-las de uma forma diferenciada. Como eu citei exemplos aqui, os próprios 22 arcanos maiores do tarô e também os 56 menores que originaram as cartas do baralho comum. O baralho comum, ele é a herança do tarô, porque o tarô representa estes arquétipos que caíram aqui na face da Terra. Tem um arcano fantástico do tarô, que eu recomendo que vocês pesquisem a imagem dele, que representa a Casa de Deus, conhecida popularmente como a Torre. Se você observar o arcano 16, que é o 8, né, mais 8, então 8 com 8 dá 16, já vou explicar por que isso, você tem dois seres caindo da torre. Quem são esses dois seres que caem da torre? Um coroado, chamado de Micael, e o outro, Lúcifer, caído na imagem do arcano. Eu utilizo sempre os mistérios dos arcanos de Oswald Wirth, que foi um grande ocultista, que teve o escopo de vários outros grandes seres para criarem esse tarô fantástico, repito o nome, Oswald Wirth. Ali ele coloca Lúcifer como aquele que está desacordado e com um tijolo na cabeça. O que esta queda fez? Com que todos esses arquétipos viessem aqui da face da Terra. Então,
Lúcifer e Micael, eles representam 1/7 da consciência do oitavo, que é Deus. Vamos explicar isso para os ouvintes não ficarem perdidos. Se você pegar Deus, ele é uma oitava consciência ou uma síntese de 7 anjos que estão projetados nele mesmo. Observem como o setenário está presente em tudo. Tem pessoas que ficam fazendo orações para mestres, ascensos, e isso e aquilo, mas o setenário está presente em tudo. Se você pegar, ele está na natureza. Nós temos a realidade correspondente a 7 tons musicais, que vai de dó a si. A oitava é o retorno para a nota dó. Nós temos as 7 cores do arco-íris, quando os 2 elementos fecundos e criadores, que é a água e o fogo, os raios solares e a água da chuva, vamos colocar aqui, formam o arco-íris. Então, com isso, nós entendemos que Deus expressa uma oitava consciência. Daí que tem um símbolo que também é utilizado nas iniciações, que é o 8 deitado, que é um símbolo da época da Atlântida, conhecido como Lemniscata. Pesquise, é o 8 deitado, que o pessoal chama de infinito. Então, se Lúcifer e Micael representam 2 consciências que caíram aqui para que a humanidade evoluísse através das escolhas e do livre-arbítrio, essas 2 realidades, 8 mais 8, 16. Por isso que nós temos o arcano 16, conhecido como a torre, como chamado a casa de Deus. É onde ele implementa a sua casa projetada aqui na face da Terra. Então daí, eu já conversei com vocês sobre o tarô, que representa através dos seus 22 arquétipos, energias que se projetaram aqui na humanidade e criaram a semelhança, aí que nós entramos no princípio hermético da correspondência, o que está em cima é igual e análogo ao que está embaixo, uma representação na Terra dessas 22 consciências que se projetaram de uma forma cósmica. Por que esses arquétipos na face da Terra? Isso eu já citei aqui, mas é interessante para quem nunca ouviu. Se você pegar, pesquise novamente no Santo Google, uma imagem do Cruzeiro do Sul, no lado oeste, na parte de baixo da cruz, você tem o que os astrônomos chamam do saco de carvão, que é um lugar sombrio. Diz os anais da sabedoria das idades que foi dali, com esta queda providencial do arcano 16, ou a torre, a queda da energia desses 2 anjos que arrastaram 22 arquétipos através deles. Daí que surge a Atlântida no futuro. A Atlântida, ela era a semelhança dessas 22 realidades. A Atlântida era formada por 7 cidades, e estas 7 cidades nós tínhamos praticamente 3 templos correspondentes à iniciação ou aperfeiçoamento humano em cada cidade. Então, 7 vezes 3, 21. E existia uma 8ª cidade, esta 8ª cidade, conhecida hoje como Shambhala ou Shangri-La, ela representava o máximo ou o apogeu de todo o desenvolvimento, onde esta cidade, que na época da Atlântida, tinha muros altíssimos, incrustados de pedras preciosas, de uma beleza imensurável através da luz dos seres que mereciam estar nessa 8ª cidade, onde nós podemos colocar até uma palavra associada a esta 8ª cidade, apta a representar onde a consciência divina se projeta. Então era a 8ª cidade Atlante, ou se você preferir, o 22º arcano, que encerrava todos esses arquétipos. Então observem, queridos ouvintes, o que eu sempre busco trazer aqui para vocês, que através dessas linhas de conhecimento, quando a gente tem uma base verdadeira do que elas representam, a gente deixa de vê-las somente no sentido de autoajuda e elas começam a representar diretamente uma das formas ou instrumentos e ferramentas para o nosso aperfeiçoamento. O próprio arquétipo contido dessas energias que se projetaram aqui na face da Terra criam também o que nós chamamos de Kabbalah. Kabbalah, a arte dos hebreus de entender todos esses mistérios, está muito fundamentada no que é chamado de árvore da vida ou árvore sefirotal. Se você pesquisar também na internet o desenho da árvore da vida, nós temos 10 esferas que representam 10 sefiras ou 10 consciências que estão expressas também, de uma certa forma, nos códigos ou nos 10 mandamentos, que não é de Moisés. Moisés só deu continuidade a este conhecimento. Dizem que
quando nós tivemos o início da nossa evolução, 2 seres especialíssimos subiram a montanha e começou a saga dos 10 mandamentos, que estão condizentes aos 10 códigos dos condutores dos povos, ou como nós chamamos na iniciação de Manus, que Moisés era um Manu. Então Moisés só veio dar continuidade a todo esse processo desses 10 mandamentos. Retornando a Kabbalah, nós temos 22 caminhos que unificam essas 10 realidades. Aí você começa a entender a árvore da vida. Então você tem os 10 códigos, os 10 mandamentos, as 10 consciências totalmente unificadas pela realidade desses 22 arquétipos. Daí que você pega os cabalistas associando essas realidades a anjos, que todas as linhas de conhecimento fazem isso. Sempre existe a conexão com esse lado divino. Então a Kabbalah também, como instrumento de aperfeiçoamento, nos traz essa sintonia direta com esses arquétipos divinos. Pegando a própria numerologia em si, a numerologia também é fantástica. Tudo no nosso universo, ele possui uma ordem que, através de uma numerologia teosófica, rege tudo e todas as coisas. Se vocês pegarem o próprio mistério do número 1, que representa a própria oitava que eu já expliquei, quando entra no jogo evolutivo, o que nós temos? Nós temos a realidade projetada do ternário ou do 3. O número 3 está presente em todas as religiões. Nós temos, se você pegar no próprio rito cristão, quantas consciências nós saudamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se pegarmos a realidade do hinduísmo, nós temos Brahma, Vishnu, Shiva e por aí vai longe. Então sempre o ternário, que projetado como causa, lei e efeito, gera toda evolução. Quando nós entramos diretamente na emanação da evolução desse ternário, nós temos o 7. Aí o setenário faz com que todas essas energias correspondentes à força desses anjos que nós chamamos, produzam uma numerologia que, através de processos teosóficos, pode nos oferecer chaves fantásticas. E, por fim, a própria astrologia. Por isso que nós temos anos regidos por planetas. Nós entramos agora, nessa semana, com a força dos auspícios de Marte. Quantas pessoas podem estar até sentindo dores no corpo, estão, de repente, focadas ao lado mais desafiador da conexão dessa energia e vai ser obrigado a agir para arrumar. As pessoas que já estiverem sintonizadas, o que farão? Conseguirão pegar toda esta força e transformar em energia produtiva. É o que eu desejo para todos. E quem está nos desafios, se tiver a força de inspiração, de transformação e realização, transformarão isto também em influências. Quantas coisas bacanas. Tem o tempo ainda, Pedrão? Tenho 1 minuto. Nesse 1 minutinho final, gostaria de divulgar para vocês que dia 2 de abril, eu, junto de outros instrutores, estarei presente no departamento Lacerda Franco, aqui em São Paulo, capital, fazendo o início do que corresponde à iniciação da Sociedade Brasileira de Obiose. Você quer participar? Compareça ali, repito, dia 2 de abril, às 20 horas, na Avenida Lacerda Franco, 1059. Ali você pode entrar, você não vai pagar nada, você entra ali. Depois, se você quiser continuar, terá um pequeno custo. Eu estarei ali presente 2 de abril, às 20 horas, Avenida Lacerda Franco, 1059, para abrir as portas para todos que estiverem em sintonia. Você não está em São Paulo e quer participar? Tem a Eubiose Online. Manda um e-mail para a minha equipe, equipe@newtonschutz.com.br. Newton Schutz, procura no Google que ele arruma. equipe@newtonschutz.com.br. Informe somente a sua localidade, você pode fazer online. Pedrão, obrigado sempre por estar junto com a gente. Queridos ouvintes, feliz ano novo, muita força de superação, garra e coragem. Que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão até o próximo programa.